Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho. E você está comigo no nosso primeiro vídeo dessa semana da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E como iniciamos na sexta-feira passada, hoje vamos dar continuidade às chaves edificadoras. E o 19º passo para uma santificação eficaz, que eu quero destacar para você no vídeo de hoje, é esse aqui. Aprenda a meditar na verdade. E hoje eu vou falar com vocês, obviamente, da chave edificadora, meditação na verdade. Eu trago 2 textos para vocês, corrigindo. Eu trago 3 textos para vocês e todos eles em Salmo. O primeiro texto que eu vou ler com vocês é Salmo 1, do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O segundo texto que eu quero trazer para vocês está em Salmo 119, do 97 ao 101. Presta atenção nesses salmos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos ou anciãos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. E o último texto que eu quero trazer para vocês é Salmo 104, versículo 34, que diz assim: Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. O que você percebe lendo esses salmos, né? Ou lendo todo o livro de Salmos? Que os salmistas ou os sionitas antigos, eles entendiam que a meditação na lei do Senhor, que a meditação na palavra do Senhor, os conduziriam tanto à prosperidade, como também os conduziriam a se proteger, a se preservar. Então, meditar na verdade permite que eu prospere, seja bem-sucedido, porque a palavra prosperidade significa ter êxito. Então, quando está falando de prosperidade, não está dizendo só sobre riqueza, inclui riqueza, ok? Prosperidade inclui riqueza, ok? Mas é muito mais amplo do que riqueza. Então, inclui ter êxito em todas as áreas ou em todos os aspectos da sua vida. Uma pessoa saudável é próspera, uma pessoa com relacionamentos saudáveis e bem estruturados é próspera, uma pessoa que tem dinheiro é próspera também. Percebe? Uma pessoa que tem uma família estruturada também é próspera. Por quê? Porque ela está tendo êxito em todas essas áreas. E aí é dito que a meditação do Senhor vai produzir essa prosperidade, mas não vai apenas produzir essa prosperidade, ela também vai te preservar. Por quê? Ela vai te tornar mais sábio que os seus inimigos. Ela vai te tornar mais prudente que os anciãos. Ela vai te tornar mais inteligente do que os seus próprios mestres. Mas para que isso fique super claro na sua cabeça, eu quero explicar para você então, primeiro o que significa meditação e depois o que significa verdade, ok? Então, o que é meditação, né? Vamos começar por ela. Meditação é um processo que inicia na reflexão, passa por um momento onde você decide se concorda ou rejeita aquilo que você meditou e termina, se você concordar, na internalização do assunto que você refletiu. Nas escrituras, a figura de linguagem, e eu gosto muito das línguas antigas porque eles têm isso, né? Eles têm essa figura de linguagem, ou seja, uma representação daquela palavra, daquele significado. E a figura de linguagem da palavra meditar no hebraico é a ruminação da vaca.
ou seja, é o processo de alimentação da vaca. Então, meditar seria o quê? Né? Uma vaquinha comendo uma graminha, e aí a vaca ela tem várias etapas de mastigação. Ela come um tempo a grama, depois ela volta a mastigar novamente essa grama, aí ela tem uma pausa, volta a mastigar novamente essa grama, e depois ela engole. E quando ela engole, a vaca, por ter 4 estômagos, ela gera um processo super de processamento, né? Ou tem um super processamento de alimentos ali, e depois ela consegue, dentro desse processamento, absorver todos os nutrientes daquela graminha que ela ingeriu. Então, esse é a sua ideia, né? Esse é o entendimento que você tem que ter de meditação. Não é apenas uma reflexão rápida, é uma coisa que leva tempo, que você vai e volta, até ter uma compreensão completa sobre o assunto, e depois você digere e processa ela, ou seja, você tem um tempo de permitir extrair todos os nutrientes dela, para que a partir do momento que você extraiu o nutriente daquela porção da verdade que você está ingerindo, ela passa a fazer parte de você, ela passa a nutrir você e a estabilizar você. E a chave edificadora da meditação, na verdade, ela é tão essencial que se você não a fazer corretamente, você não consegue desenvolver uma chave perfeita, ou uma chave de ataque, que eu costumo dizer, que é a chave da confissão da palavra. Quando não há meditação na verdade de uma forma correta, você também não consegue fazer uma confissão adequada, ok? E o que é a verdade, né? Já que essa chave é meditação na verdade. A verdade, querido, ela começa com o seu entendimento, e nós já falamos por aqui, vivemos falando, né? Tanto no Telegram quanto no YouTube, tem até um vídeo no YouTube bem antigo, de 2 anos, 3 anos atrás, onde eu explico o que é a verdade. A verdade é a realidade dos fatos a partir da base, ou da premissa de Deus e um Criador, de Deus e a sua criação, ou seja, de um Criador e a sua criação. Então, para mim, que quero buscar a verdade, eu tenho que entender o quê? Que toda a realidade que me cerca, tanto aquilo que eu vejo, quanto aquilo que eu só ouvi falar, e até aquelas partes dessa realidade que eu nem compreendo muito bem, ela iniciou-se na mente e na obra de um Criador. Então, se eu não aceito a premissa da existência de um Criador, ou tento entender a realidade fora, né? Ou tento entender a realidade fora deste Criador, eu posso até encontrar muitas coisas, mas eu não estou compreendendo ou buscando a verdade. E a verdade, certo? Ela é um dos termos, né? E nós temos uma série aqui no YouTube chamada O Reino e a Justiça, e no segundo vídeo dessa série eu explico para as pessoas que a justiça ela tem palavras sinônimas, ou seja, nas escrituras você também consegue compreender a justiça por meio de outras palavras. E uma dessas palavras é verdade e palavra propriamente dita. Então, para você entender a chave da meditação na verdade, você tem que entender assim, ó, que quando você medita na verdade, você está meditando também na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você também está meditando na justiça. Quando você medita na justiça, você também está meditando na lei do Senhor. Quando você medita na lei do Senhor, você também está meditando na vontade de Deus. Porque todas essas palavras, verdade, palavra, vontade, lei e justiça, significam exatamente a mesma coisa, ou como eu gosto de dizer, são diferentes maneiras de se entender uma mesma coisa, ou seja, a vontade de Deus que se tornou um padrão e uma base pela qual ele estabeleceu e organizou toda a sua criação. E a verdade, querido, você consegue encontrar a verdade principalmente de 2 maneiras. A primeira maneira que você vai buscar a verdade é pela natureza, como você lê lá em Salmos 19, Romanos 1, aquilo que de Deus se pode conhecer, claramente se vê por meio das coisas que foram criadas. Então você entende a verdade por meio da natureza, por meio das coisas que Deus criou, tanto nos céus, no ambiente espiritual, quanto no terrestre. Você compreende a Deus. O que você tem que compreender de Deus?
baseado em Romanos 1, 19 e 20. Tanto a sua divindade, e divindade está para divino, assim como personalidade está para a pessoa. Então, quando nós falamos sobre a divindade de Deus, nós estamos falando sobre pessoas divinas, ok? Então, é óbvio que nós estamos falando sobre a família real de uma forma geral, ok? Quanto ao seu eterno poder, claramente se veem e são percebidos e compreendidos por meio das coisas criadas. Então, eu também consigo entender a verdade ao analisar, prestar atenção, compreender a natureza. Tanto que é assim, querido, que uma das coisas que a gente ensina aqui no canal Azeite e Vinho, dessa porção da verdade, é que Deus é um título ou como sobrenome, como Santos e Silva, que representa toda uma família. E a família o que, que é? Homem, mulher e a sua prole. Então nós falamos que existe dentro de Deus um elemento masculino, que nós chamamos de Pai ou Yahvé, e dentro de Deus, né, desse subtítulo ou sobrenome Deus, um elemento feminino que nós chamamos de Ruach HaKodesh ou Espírito Santo. Então nós explicamos por quê? Porque dentro da divindade de Deus, que é percebida claramente por meio das coisas que foram criadas, Deus falou que o homem e a mulher representavam a ele mesmo como sua imagem e semelhança. Então você consegue compreender a verdade de Deus por meio das coisas que foram criadas. E qual é o segundo caminho para você também entender a verdade de Deus além da natureza? As Escrituras. Por meio das Escrituras você consegue entender porções da verdade. A natureza manifesta a Deus de uma maneira mais completa, mas as Escrituras fazem com que você pelo menos entenda, né? Porque a compreensão é um processo da meditação. Entenda, aponte para o verdadeiro Deus. Quando você lê as Escrituras, ela vai te mostrar a diferença entre falsos e verdadeiros deuses, ok? Quando você entende isso, e por que eu estou enfatizando esse seu entendimento? Falei de novo, vou repetir aqui para ser bem didático. Eu quero que você entenda que a verdade é outra maneira de entender a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus e a sua justiça. Também disse para você entender essa verdade, você precisa olhar para as coisas que Deus criou, como você lê nas Escrituras, e também se assegurar nas Escrituras. Esses dois fundamentos, as coisas que Deus criou, a natureza como um todo e as Escrituras, vai te levar a meditar na verdade. E por que eu enfatizei esses pontos com você? Porque geralmente quando as pessoas explicam sobre meditação na verdade, as pessoas limitam esse entendimento apenas às Escrituras. E as Escrituras, elas mesmas já dizem que elas não contêm toda a verdade. Quer um exemplo disso? Quando você lê lá em João 24, você vê que o apóstolo João disse que só em relação a Jesus, se fosse para escrever tudo que Jesus falou e fez, nem todas as bibliotecas do mundo poderiam comportar a quantidade de livros que precisariam ser escritos. E olha que Jesus ficou apenas 33 anos, quase 34 anos na Terra. Então, se não conseguiriam escrever 34 anos da vida de Jesus, por que você acha que os 72 livros que você tem na sua Bíblia católica, os 66 livros que tem na Bíblia cristã protestante, ou os 78 livros que tem das Escrituras Sagradas na Igreja Ortodoxa da Síria, né? Porque tem vários cânons da Bíblia Sagrada. Por que você acha que esses livros conseguiriam comportar toda a verdade? Não. Leia as Escrituras. As próprias Escrituras dizem que você tem que olhar para as obras de Deus para entender toda a verdade também, para poder entender e compreender a Deus. E isso é importante por quê? Porque quando você une Escrituras e natureza, o seu entendimento da realidade dos fatos, ele fica mais completo. Então, a partir de agora, certo? Exatamente como foi feito na sexta-feira, depois de explicar sobre a chave edificadora, eu vou estar respondendo algumas perguntas que geralmente me costumam fazer sobre a chave. E a regra é a mesma. Se você tiver mais perguntas a respeito dessa chave, comente, né? Faça os comentários que a gente te responde depois. Belezinha? A
primeira pergunta que sempre me fazem sobre a chave da meditação, na verdade, é a seguinte: quais áreas devo começar a meditar? Ou seja, a verdade é tão ampla, né? Tem tantas coisas que nós deveríamos nos focar para refletir. Qual que eu devo começar? Querido, né? Comece pelo seu propósito e a sua identidade em Deus. Porque não importa o quanto da verdade você conheça, você ainda vai precisar se ajustar dentro do propósito de Deus para você. E se você não saber quem você é, e se você não meditar a respeito da vida que você tem que levar, querido, não importa se você descobriu como funciona a forma do vento, como funciona a estrutura da terra, não importa se você entende de demonologia, né, o que estuda sobre demônios, se você entende sobre angelologia, como estuda os anjos, né, porque tem um pessoal que faz essas paradas aí, não importa. Se você não entender quem você é em Deus, a visão que Deus tem sobre você, internalizar isso e entender qual é a sua chamada de vida, você não vai funcionar, mesmo que você tenha conhecimentos importantes a respeito de qualquer outra área. Então comece querendo saber sobre você e sobre a vida que você tem que ter em Deus, para não passar os anos e você olhar para trás e ficar frustrado porque até hoje você não consegue se sentir confortável na própria pele porque você não sabe quem é, se aquilo que de fato você fez estava na sua lista de tarefas para cumprir dentro do seu propósito. Então comece por essa área, comece meditando em quem você é em Deus, ou seja, Deus, como você me vê. Deixa eu internalizar isso, deixa eu começar a me ver como você me vê também. Qual é o meu propósito, tanto para agora, neste tempo, que se chama hoje, quanto para a eternidade? O que espera-se de mim? Entende? Qual é a minha felicidade? Quando o Senhor pensou que me daria uma vida feliz e produtiva, o Senhor pensou em quê? Né? Porque tem direitos, né? Tem deveres, mas também tem direitos dentro dessa vida. Então, o que é? Comece por aí. A segunda pergunta que sempre me fazem é como meditar corretamente. Primeiro, selecione uma área de foco. Querido, não dá para você ficar pensando em tudo, porque quem pensa em tudo acaba não pensando em nada. Escolha um único assunto e comece a refletir sobre ele. Se o motivo é a sua identidade, escolha dentro da sua identidade tanto os pontos verdadeiros que você quer saber, quanto os pontos falsos, o que você acredita atualmente, para começar o seu estudo. O segundo ponto, né, que eu acabei já falando aqui um pouco, elenque os sentimentos e os argumentos sobre esse assunto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por que não me sinto amado? Né? Eu vou começar, e geralmente minha técnica de meditação é respondendo uma pergunta que eu faço. Né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito questionadora, muito perguntadora, né? E a minha curiosidade se manifesta em perguntas. Então, eu começo a meditar dentro desse parâmetro. Eu crio uma pergunta, tipo, por que isso não está dando certo na minha vida agora? Por que eu ainda não rompi nessa área? Um exemplo. Por que isso não está funcionando? Ou por que isso está funcionando? Ou, certo? Então, eu começo respondendo a pergunta. Então, você pode começar. Na sua identidade, por que não me sinto amado? Essa é a sua pergunta e a sua área de foco. Aí você vai elencar os seus sentimentos. Cada vez que eu penso sobre isso, eu fico enojado comigo mesma, eu fico irritado, eu fico com raiva, eu fico triste, eu me sinto desamparada, eu me sinto segura. Isso é a elencação dos sentimentos. Argumentos. Por que eu me sinto insegura? Por causa disso, disso, daquilo. Por que eu me sinto enojada? Por causa dessa situação. Isso é elencar os argumentos. E por que é importante? Porque, como eu disse para vocês, a meditação é um processo que começa na mente e termina no coração. Ela começa mudando a sua forma de pensar e termina mudando a sua forma de sentir. Quando mudou a sua forma de sentir, aquilo que você meditou se tornou parte de você. Então, é importante no seu processo de meditação você elencar tanto os argumentos, mente, quanto os sentimentos, coração, para você sobre o assunto em questão. Os outros dois pontos elenque os contra-argumentos para analisar o seu grau de resistência. O que é o contra-argumento?
É toda a sua forma de pensar e sentir que te impede de pensar diferente do atual. Então, vamos usar aquele exemplo de não me sinto amado. E aí você levantou todos os seus argumentos e sentimentos que justifiquem por que você não se sente amado. Agora eu estou pedindo para você levantar os seus contra-argumentos, que são as justificativas que você dá a si mesmo para não se permitir pensar diferente do que você pensa agora. Eu vou continuar não me sentindo não amada por isso. Porque eu não acredito que um dia eu serei amada por causa disso. E por que é importante você analisar os contra-argumentos? Porque quando nós estamos meditando, na verdade, nós temos que aceitar a possibilidade do erro, que é o quê? Nós temos que aceitar o fato de que o posicionamento atual de pensamento e sentimentos que possuímos pode estar totalmente errado ou pode estar totalmente certo, como pode estar parcialmente errado. É isso, mas não é bem assim. Então, eu preciso levantar os contra-argumentos para saber o meu grau de resistência em saber a verdade. Porque se eu estiver totalmente errada, eu vou ter que mudar completamente a minha forma de pensar e sentir sobre isso. Se eu estiver parcialmente errada, eu vou ter que desistir daquela parte que está errada no meu entendimento. Se eu estiver completamente certa, sucesso, né? 100 a 100, ganhamos todos. Mas eu preciso levantar os contra-argumentos, as minhas medidas protetivas que me impedem de pensar de uma maneira diferente do que eu penso hoje. E aí, quando eu descubro o volume de contra-argumentos, eu consigo também medir o meu grau de resistência, porque um dos fracassos na meditação, na verdade, não é porque as pessoas não sabem a verdade, é porque mesmo sabendo, elas rejeitam essa verdade. E por que elas rejeitam? Porque o grau de resistência dela, de mudar a forma dela de pensar, ou seja, os contra-argumentos dela, são muito mais poderosos do que o quebrantamento dela para saber a verdade sobre o assunto. Então, na meditação da verdade, eu tenho que aceitar que eu tenho que internalizar isso. E para internalizar, eu tenho que estar acessível, com o coração quebrantado, com o espírito contrito. E se o meu espírito não estiver contrito, se o meu coração não estiver quebrantado, isso significa que há uma barreira dentro de mim que impede de eu compreender aquela verdade que eu estou buscando saber. Então é importante nesse processo você fazer o levantamento dos seus contra-argumentos, ou seja, tudo aquilo, toda a forma de pensar que te impede a pensar diferente do que você pensa hoje, para você poder entender o seu grau de resistência. Depois que você analisou elencou os seus contra-argumentos, né? O que te impede, né? O que protege a sua atual forma de pensar. E os contra-argumentos, eles são importantes você fazer esse levantamento, porque geralmente Satanás consegue roubar a verdade de você por causa dos contra-argumentos. Você não tem o direito de pensar diferente por causa disso, disso e disso, daquilo. Você tem que continuar pensando dessa maneira. E aí você fortalece esse contra-argumento resistindo à verdade, resistindo à voz de Deus, endurecendo o seu coração. E aí, quando você perceber o seu grau de resistência, o que você tem que fazer? Você tem que se quebrantar. E a chave edificadora do jejum vai te ajudar a se quebrantar, certo? É uma das chaves que ajuda também no nosso quebrantamento, é o jejum. Depois que você fez todo esse processo e chegou ao quebrantamento, aí sim você começa a buscar a verdade sobre o assunto. Por quê? Porque aí os seus ouvidos vão estar limpos para ouvir o que Deus está querendo te falar. Você já sabe a forma como você pensa, você já sabe a forma como você sente, você até já sabe a sua medida protetiva de como você protegia a sua atual forma de pensar, você até já quebrou os seus contra-argumentos, desistiu, renunciou à sua forma de pensar, o seu coração está quebrantado, o seu espírito está contrito e agora sim a verdade começa a estar no seu íntimo. Aí, quando você buscar a verdade, você vai absorver como uma esponja. Por quê? Porque não tem mais resistência. Você já matou tudo antes de começar a buscar a verdade. Você já aceitou o fato de que você poderia estar certo, como você poderia estar errado, né? Ou você faz como eu, pai, eu já estou rejeitando tudo que eu estou pensando e sentindo.
certo? Eu já estou considerando que eu estou toda errada, e se tiver alguma coisa certa, o senhor resgata isso depois. Para não ficar na dúvida, eu já destruo tudo, eu já olho para minha alma e já digo, a gente está errado, a gente não está certo, ou a gente está incompleto, mas não importa, vamos rejeitar toda a nossa informação sobre esse assunto, vamos quebrar tudo, e depois, se tiver alguma coisa dentro desse monturo de informações que eu possuo dentro de mim, que é verdadeiro, o próprio Pai vai vir e vai resgatar esse negócio para mim, certo? Mas eu não vou guardar nada, eu vou destruir tudo. Então, querido, depois disso você vai buscar a verdade sobre o assunto. Vai buscar de que maneira? Dentro daqueles critérios que nós falamos nos vídeos anteriores. Parar para ouvir, a gente vai falar isso de novo na Operação da Justiça, tá? Parar para ouvir, parar para refletir, ou como te explicamos na aplicação prática, confirmar essas informações que você recebeu, seja no seu espírito ou seja no natural, e depois de buscar e confirmar essas informações, aí sim você começa internalizando isso. E o que é internalizar? Agora é um outro processo de reflexão. Antes você refletia para entender. Hoje você para pensar, para absorver. É o mesmo processo que você faz quando está preocupado. Quando você está preocupado com alguma coisa, você pensa nisso de dia e de noite. Você se concentra nisso na hora que você vai comer, na hora que você vai dormir, na hora que você se levanta, na hora que você deita, e você divide a sua mente. Enquanto você está fazendo as suas tarefas do dia, você tem uma parte de você que ainda está pensando naquilo. Ou seja, você diariamente, por meio da preocupação, você já medita, só que você medita contra você, né? Você não medita a seu favor. E o processo de internalização da verdade é a mesma coisa. Você vai pensar sobre isso o tempo todo. Você vai dividir a sua mente. Enquanto você está fazendo suas tarefas de um lado, tem uma outra parte de você que está ainda projetando, meditando. Só que aí você não está meditando para entender. Você está meditando para absorver, para tornar isso seu. E a terceira pergunta que sempre me fazem é: quanto tempo devo meditar na verdade sobre a área escolhida? Minha resposta: até isso se tornar sua opinião ou convicção, ou seja, não ser somente algo que você sabe, mas não entende muito bem ou não acredita muito e até mesmo não acredita. É quando a palavra de Deus se torna a tua palavra. Quando a opinião de Deus é a sua opinião. Quando a justiça de Deus é, como diz lá Davi, no meu salmo predileto, se torna a sua justiça. Neste momento é que você vai parar de meditar. Quando se tornar seu, quando se tornar a sua forma de pensar e sentir, quando você se mover nisso, no automático, ao ponto que você não precisa nem mais orar sobre esse assunto, nesse momento você pode parar de meditar, porque isso se tornou parte de você. Você já processou tão bem que esses nutrientes agora estão se movendo pelo seu corpo espiritual, vamos dizer assim. E a última pergunta que sempre me fazem é: o que devo esperar durante meu tempo de internalização da verdade? Ou seja, quais os ataques, né? Como Satanás vai me perturbar nesses dias? Primeiro, distrações de diversos tipos e reforços de Satanás, tanto de forma espiritual quanto de forma natural, nos contra-argumentos. E por que é nos contra-argumentos? Porque eu vou te dizer uma verdade, querido. A maioria dos seus contra-argumentos foi Satanás que plantou na sua cabeça, para você nunca descobrir a verdade. Existe a sua forma de pensar, e existe uma camada que protege o erro, o engano dentro de você. E essa camada protetiva, esse sistema de defesa são os contra-argumentos. E esses contra-argumentos foi Satanás que colocou. Ah, eu não me sinto amado, e eu nunca vou me sentir amado por causa disso. Aí, esse nunca vou me sentir amado por causa disso, é um contra-argumento. Foi seu satanazinho que colocou na sua cabeça. E quando você estiver mudando a sua forma de pensar, principalmente quando você descobrir que a sua opinião estava meio errada ou completamente errada, você pode esperar que ele vai se levantar com tudo para contra-argumentar sobre você, para levar você a permanecer no estado incorreto de pensamento e sentimentos, e por meio disso também de comportamentos na sua vida. Então espere distrações de tudo quanto é tipo.
sabe? Desde mente dispersa, nevoado, aí um pouco com dor de cabeça. Espere conversas que não tem nada a ver, mas que aparentemente conversas que surgem do nada, que vêm só reforçar aquele entendimento incorreto na sua cabeça, ou um desejo para assistir determinado filme, que lá está lá aquele pensamento errado ainda no filme. A personagem do filme pensa exatamente igual ao pensamento que você está tentando matar. Né? De repente surge aquele desejo para ouvir aquela determinada música, ou você nem precisa ouvir, você já lembra ela de cor e está cantando, e aquela letra daquela música está cheio de heresia, está cheio de ideias incorretas, ou seja, está indo completamente ao contrário da rota que você está definindo na sua meditação da verdade. Espere tudo isso quando você estiver internalizando. E como você resolve esse assunto? Priorize a verdade que você está internalizando, certo? Escolha o que se focar. Dessa maneira você vai conseguir, porque não adianta ficar se protegendo do coisa, deixa que Deus seja a sua defesa. Você se foca na verdade que você está internalizando e o resto coloque na sua mente, deixa que seja o resto. Quando sentir um ímpeto de ouvir uma música, analise a letra da música primeiro. Quando sentir um ímpeto de ler um livro, analise o conteúdo do livro primeiro, antes de pegar e se esbaldar nisso. Quando sentir um ímpeto de ver um filme, analise o conteúdo do filme primeiro. Por quê? Porque se você estiver no tempo da meditação na verdade, da internalização, pode ser, né, o satanazinho querendo incomodar a sua vida. Ficou claro para você? Então, até o nosso próximo vídeo.